A verdade proibida sobre Lilith, a primeira mulher de Adão que a Bíblia apagou da história. Você já se perguntou por que certos nomes foram apagados da história sagrada? Por que existem verdades que a própria fé parece ter escondido atrás do véu do silêncio divino? Hoje, você vai descobrir o segredo proibido sobre Lilith, a primeira mulher de Adão, e entender por que sua existência foi retirada das Escrituras, como se sua voz fosse perigosa demais para ecoar entre os homens. Porque talvez aquilo que foi silenciado no Éden não seja apenas uma história esquecida, mas uma revelação sobre a força espiritual que Deus colocou dentro de cada alma e que muitos ainda temem despertar. Talvez o que chamaram de rebeldia, Deus tenha chamado de coragem. Eu também já questionei essas verdades ocultas. Estudei profundamente as escrituras antigas, as tradições que o tempo tentou apagar, e encontrei algo que mudou a forma como vejo o divino e o humano. E o que vou te revelar agora pode transformar tudo o que você acredita sobre a criação, o amor e o propósito espiritual da liberdade. Porque o nome que foi banido do paraíso está prestes a ser ouvido novamente. O código oculto da primeira criação. No princípio, quando a poeira da terra se misturava ao sopro do divino, algo extraordinário aconteceu. O Criador não moldou apenas um ser, mas dois. Não houve superioridade nem sequência. Houve harmonia. Da mesma terra, da mesma centelha, surgiram Adão e Lilith. Dois espíritos, duas vozes, dois reflexos da própria imagem de Deus. E é nesse mistério que se esconde o código oculto da primeira criação. A verdade esquecida que revela o propósito mais profundo do amor divino. A igualdade sagrada entre tudo o que foi feito. Lilith não nasceu da submissão. Ela nasceu da consciência. Não veio de uma costela, mas do mesmo pó, do mesmo hálito, do mesmo milagre que fez pulsar o coração de Adão. E isso muda tudo. Porque se ambos foram criados iguais, então a primeira história da humanidade não começou com dominação, mas com comunhão. Foi o homem e a mulher dividindo o mesmo espaço, a mesma luz, o mesmo jardim. Nada os separava, até que algo começou a mudar. Diante de um amor que deveria refletir o Criador, o ego se levantou. Adão olhou para Lilith e, ao invés de ver sua companheira, viu uma sombra que ele desejava controlar. E foi ali, no instante em que o orgulho humano tocou a inocência divina, que o Éden começou a rachar. Lilith sentiu que o equilíbrio havia se perdido. Ela não suportou viver em um paraíso onde precisava se curvar para ser aceita. E foi então que o silêncio de Deus se tornou o campo onde a liberdade nascia. O código oculto da criação não é sobre quem veio primeiro, mas sobre o que significa nascer do mesmo sopro. O Criador nunca desejou que o homem reinasse sobre a mulher ou que a mulher desafiasse o homem. Seu plano era outro, que ambos aprendessem a refletir o amor e a verdade do próprio Deus. A igualdade divina não era uma ameaça, era o princípio da unidade. Mas o ser humano ainda não compreendia isso. Queria hierarquia, queria poder, queria domínio. E ao tentar definir quem mandava, esqueceu-se de quem havia criado tudo. Lilith, ao perceber essa distorção, escolheu partir. Não por orgulho, mas por coerência espiritual. Ela entendeu que o Criador não exige servidão, mas verdade. E a verdade não pode florescer onde um precisa diminuir o outro para se sentir inteiro. Essa foi sua heresia, amar a liberdade que Deus lhe deu. Por isso, o nome de Lilith se tornou um segredo, um símbolo do que o mundo religioso preferiu esconder. A lembrança de que Deus também é equilíbrio, também é justiça, também é feminino em essência e força. Quando ela deixou o Éden, o paraíso ficou incompleto. A harmonia se desfez. E em meio ao vazio, surgiu Eva. Não como substituta, mas como nova chance. A costela de Adão representava a conexão, o vínculo, o cuidado que se perdeu. Era o Criador tentando restaurar aquilo que havia se rompido. Mas a presença de Lilith permaneceu nas entrelinhas da história, como um eco silencioso, lembrando que o amor de Deus não se limita a um modelo, não se encaixa em uma estrutura, não se curva à conveniência humana. Esse é o verdadeiro código oculto. O Criador não moldou gêneros, moldou reflexos,
Fez seres espirituais para viverem em reciprocidade. O masculino e o feminino foram expressões complementares da mesma fonte divina, não rivais, não hierarquias, mas partes de um todo. E foi exatamente essa verdade que se tornou perigosa demais para os homens que queriam reinar. Os séculos passaram, e as mãos humanas reescreveram o que o céu havia revelado. Os textos foram editados, os nomes foram omitidos, as vozes foram silenciadas. Lilith foi transformada em lenda, depois em pecado, e finalmente em demônio. Tudo porque sua existência desafiava o sistema de poder que crescia sob o nome da fé. Mas Deus nunca apagou o que criou. O que os homens esconderam, o Espírito preservou em mistério. E talvez seja por isso que até hoje o nome de Lilith ainda provoca desconforto e curiosidade. Porque dentro dele há algo que não pode ser destruído. A lembrança de que Deus criou a liberdade antes da obediência. O pó que deu forma a Adão também deu forma a ela, e o sopro que os animou foi o mesmo. O amor do Criador não conhece divisões. O erro foi humano, o esquecimento foi humano, mas o código permanece. Quando olhamos para essa história com olhos espirituais, percebemos que Lilith não é símbolo de rebeldia, mas de integridade. Ela representa a alma que prefere o exílio à mentira, o espírito que escolhe a verdade, mesmo quando isso custa o paraíso. E talvez seja por isso que, em algum nível, todos nós somos herdeiros desse código oculto. Em cada ser humano existe uma parte que busca liberdade e outra que busca aceitação. Lilith e Adão vivem dentro de nós, lutando para se reconciliar sob a luz de Deus. E é nesse reencontro que o propósito divino se cumpre. Porque quando o homem e a mulher, o espírito e a consciência, a razão e o sentimento voltam a se reconhecer como iguais diante do Criador, o Éden renasce. O paraíso não é um lugar distante, é um estado de harmonia espiritual que só pode existir onde não há medo nem dominação, apenas verdade. Essa é a revelação que o mundo tentou esconder. O código oculto da primeira criação não fala apenas de Lilith, fala de nós. Fala do que esquecemos, do que precisamos restaurar. Porque a história não começou com a queda, começou com a unidade. E o segredo para reencontrar o divino talvez esteja em lembrar que Deus não criou o homem para dominar, nem a mulher para se curvar, mas ambos para refletirem, juntos, o amor que nunca foi dividido. O pecado de ser igual. Dizem que o primeiro pecado do homem foi a desobediência, mas há algo ainda mais antigo que a serpente e a maçã. Um pecado que não nasceu do mal, mas do medo. O medo da igualdade. Quando Lilith ergueu os olhos e viu em si o mesmo sopro divino que havia em Adão, o paraíso tremeu. Ela não queria dominar, queria partilhar, mas naquele instante o equilíbrio se tornou ameaça, porque o homem não suportou ver-se refletido em alguém que não podia controlar. E assim, o primeiro conflito da criação não foi entre Deus e a humanidade, mas entre o homem e o espelho que o revelava. O pecado de Lilith foi ser igual. Ela não se curvou diante da autoridade que não reconhecia como divina. Sabia que o Criador havia feito ambos com a mesma substância, com o mesmo poder, e que nenhum deveria se colocar acima do outro. O amor verdadeiro não exige obediência cega, exige respeito mútuo, mas Adão, ainda imaturo em sua própria alma, confundiu igualdade com ameaça e liberdade com rebeldia. Foi nesse ponto que o Éden começou a desmoronar, não por maldição divina, mas por orgulho humano. Lilith tentou permanecer. Falou, argumentou, buscou harmonia. Mas as palavras que nascem da luz não são ouvidas por quem vive à sombra do controle. Adão não a ouviu. E quando ele exigiu que ela se deitasse abaixo dele, como símbolo de submissão, ela recusou. Foi o primeiro não da história humana, o primeiro ato de consciência, o primeiro grito da liberdade. E esse grito ecoou tão forte que os anjos estremeceram. Deus observou. O Criador não puniu, apenas silenciou. Porque há silêncios divinos que não significam rejeição, mas teste. Lilith foi colocada diante da escolha que define toda a alma.
permanecer em um paraíso que exige submissão ou partir em busca da verdade, mesmo que isso custe a paz aparente. Ela escolheu o caminho mais difícil, o caminho do autoconhecimento, da solidão sagrada, da verdade que liberta mesmo quando dói. E é por isso que o nome dela foi apagado, porque o mundo não estava pronto para uma mulher que escolheu a verdade antes da obediência. O sistema religioso que nasceria dali precisava de exemplos de pureza e silêncio, não de coragem e consciência. Lilith era perigosa demais, não porque fosse má, mas porque lembrava a humanidade de algo que ela mesma queria esquecer: que Deus colocou no homem e na mulher o mesmo poder de escolha. O pecado de ser igual é o pecado que o orgulho não perdoa. Desde então, a humanidade repete a mesma história, tentando decidir quem deve se curvar, quem deve falar, quem deve calar. Mas o que muitos não entendem é que o verdadeiro desequilíbrio começou quando a igualdade deixou de ser vista como bênção e passou a ser tratada como afronta. Lilith não saiu do Éden como uma inimiga. Saiu como alguém que não podia permanecer onde a verdade não cabia mais. E ao partir, levou consigo o reflexo que o homem tentou apagar, a lembrança de que o amor divino não se impõe, se reconhece. Adão permaneceu, mas o paraíso nunca mais foi o mesmo. Sem Lilith, o Éden perdeu a consciência do equilíbrio. O homem ficou só diante da própria sombra, e Deus, em silêncio, permitiu que ele experimentasse o peso de sua escolha. Ao longo dos séculos, essa história foi recontada de 1000 formas, mas quase sempre distorcida. Lilith virou símbolo de pecado, demônio, tentação. Tudo para que o homem não precisasse encarar o espelho, porque aceitar sua igualdade seria admitir que tentou apagar o que Deus fez igual. E o orgulho humano prefere o inferno ao arrependimento. Mas o que é mais perigoso, desafiar uma mentira ou viver em obediência a ela? Lilith escolheu desafiar. E esse foi o seu verdadeiro pecado, o pecado de existir como Deus a criou. A história tentou puni-la, mas a eternidade a preservou, porque tudo o que nasce da verdade, mais cedo ou mais tarde, retorna à luz. Hoje, quando ouvimos o nome de Lilith, algo se move dentro de nós. É como se a alma reconhecesse nela uma parte esquecida de si mesma, uma centelha de liberdade que ainda tenta respirar sob o peso das tradições e das culpas herdadas. E talvez seja exatamente por isso que sua história continua viva, porque ela representa o espírito que se recusa a se apagar. O pecado de ser igual não é apenas o pecado de Lilith, é o nosso. É o medo de nos vermos como Deus nos vê, completos, espirituais, portadores da mesma luz. Quando compreendemos isso, o conceito de pecado se transforma. O erro não está em desejar igualdade, mas em negar a própria essência divina. O verdadeiro erro é esquecer que Deus não criou servos, mas filhos. Lilith não foi a primeira a cair, foi a primeira a despertar. E talvez o que chamamos de queda seja, na verdade, o início da consciência. Porque a liberdade não é a ausência de Deus, é a prova de que Ele confia em nós. E quando a humanidade entender isso, o Éden não será mais um jardim perdido, mas um estado que renasce dentro de cada alma que decide caminhar com verdade. O nome que os anjos temiam pronunciar. Há nomes que carregam peso espiritual, nomes que não são apenas sons, mas forças. Lilith é um desses nomes. Depois de sua partida do Éden, o silêncio tomou conta do jardim, e até os anjos baixaram o olhar, porque, ao deixar o paraíso, Lilith não levou apenas a sua liberdade, levou consigo o eco de um nome que jamais poderia ser apagado. Um nome que passou a ser sussurrado com medo, não por causa do mal que representava, mas pela verdade que carregava. Dizem que quando ela se afastou do jardim, os ventos mudaram de direção. O Éden perdeu parte do brilho. Adão sentiu o vazio que antes negava, e Deus permaneceu em silêncio. O nome de Lilith começou a se espalhar entre os seres celestiais, mas poucos ousavam pronunciá-lo. Porque pronunciar Lilith era lembrar que uma criatura feita à imagem divina escolhera caminhar sozinha. E isso, para muitos, parecia impossível. Como algo criado pela perfeição poderia preferir a solidão à obediência? Mas há momentos
em que o Criador permite o mistério para que a verdade amadureça. E foi no silêncio entre os céus e a terra que Lilith começou sua jornada. Enquanto os anjos observavam, ela descobria algo que até então ninguém havia compreendido. O livre-arbítrio não era um presente, era uma prova. Deus deu ao homem e à mulher o poder de escolher, mas também a responsabilidade de lidar com as consequências. Lilith, em sua consciência, entendeu que o amor não pode ser imposto, que adorar não é submeter-se, é reconhecer. Aqueles que a observaram de longe não entenderam. Alguns a temeram, outros a julgaram, e assim nasceu o tabu celestial. O nome que antes significava luz passou a ser associado à rebeldia. O som de Lilith se tornou um lembrete do que acontece quando a criação se lembra de que é livre. Os anjos a viam como uma chama que escapou do controle, um fogo que não se deixava conter. Mas Deus via mais longe. Ele via a semente da consciência germinando, mesmo fora do jardim. Com o passar dos séculos, o nome de Lilith se transformou em sombra. Os escribas o ocultaram, os sacerdotes o condenaram e o povo o temeu. Mas os textos antigos, os mais antigos que o tempo, ainda guardam vestígios da sua passagem. Em línguas mortas e símbolos esquecidos, ela aparece como o vento que sopra no limite entre o divino e o humano, como a voz que fala o que não pode ser dito. Lilith não amaldiçoou Deus, não negou a criação, apenas recusou a deformação daquilo que o Criador havia feito igual. E esse ato, incompreendido por gerações, transformou seu nome em heresia. Mas toda heresia nasce de uma verdade que o medo tenta esconder. Por isso, os anjos aprenderam a silenciar. Pronunciar o nome dela era recordar que o livre-arbítrio é uma dádiva perigosa, porque exige consciência, e a consciência é o dom que mais assusta o poder. Enquanto o Éden se reconstruía com Eva e Adão, Lilith se tornava um símbolo nos reinos invisíveis. Muitos a viam como um espírito errante, outros como uma guardiã entre mundos. Mas Deus, em sua sabedoria, permitia que sua memória permanecesse, porque o Criador nunca apaga aquilo que pode ensinar, e o nome que os anjos temiam pronunciar continuava ecoando, silencioso, entre os planos espirituais, lembrando que a liberdade é a chama que o próprio Deus acendeu dentro da alma humana. Houve um tempo em que se dizia que pronunciar o nome de Lilith trazia desgraça, mas o que realmente traz destruição não é dizer o nome, é negar a verdade que ele representa. O nome dela não invoca o mal, desperta o que está adormecido. Ele recorda que o ser humano foi feito para pensar, sentir, escolher. Recorda que a fé não é cega, é viva, que a devoção não é medo, é entrega consciente. E é por isso que até hoje muitos tremem ao ouvir falar de Lilith. Porque o nome dela desperta o que o mundo tenta apagar, o poder de olhar para Deus sem intermediários. O mesmo poder que Adão teve, o mesmo poder que Eva recebeu, o mesmo poder que a religião, com o tempo, tentou restringir. Lilith é o símbolo da alma que ousa conversar com o Criador sem medo, que não precisa de permissão para existir diante dele. O nome que os anjos temiam pronunciar é o mesmo que o tempo tentou enterrar, mas a eternidade insiste em lembrar, porque nenhuma verdade pode ser apagada quando foi soprada pelo próprio Espírito. E no coração daqueles que buscam sentido, o eco desse nome ainda vibra, não como desafio, mas como chamado. Um chamado para reconhecer a própria luz, para aceitar que a liberdade é sagrada e que o amor de Deus nunca foi prisão, sempre foi escolha. Talvez por isso, quando alguém sussurra o nome de Lilith hoje, algo desperta dentro da alma. Não é medo, é memória. É o reconhecimento de uma verdade antiga que dormia e começa a abrir os olhos. E é nesse despertar que reside o propósito de toda a história. Lembrar que o Criador nunca temeu a liberdade. Quem teme é quem deseja o controle. Deus apenas observa, paciente, esperando o momento em que cada alma perceba que o amor só é verdadeiro quando nasce de uma escolha livre. O julgamento dos homens sobre o divino. O tempo passou e a história começou a ser escrita não mais pelo vento do Espírito, mas pelas mãos dos homens.
O nome de Lilith, antes um sopro sagrado, tornou-se pedra de tropeço nas bocas dos que desejavam moldar a fé conforme sua própria vontade. O que antes era mistério, transformou-se em ameaça, e o que era símbolo de liberdade espiritual foi condenado como pecado. Assim começou o julgamento dos homens sobre o divino, quando a criatura tentou reescrever o Criador. Os escribas e sacerdotes que vieram depois olharam para Lilith e não viram nela a centelha divina, mas o espelho do que temiam, porque nada assusta mais o poder do que a consciência. Transformaram sua história em advertência, seu nome em maldição, sua imagem em demônio. O mundo que deveria refletir o amor de Deus escolheu refletir o medo dos homens. Foi assim que o Éden deixou de ser lembrado como o jardim da igualdade e passou a ser contado como o cenário da culpa. Os textos sagrados, ao passarem de geração em geração, foram sendo moldados, adaptados, filtrados. Cada tradução, cada interpretação, cada doutrina adicionava uma nova camada de controle. E em meio a tantas vozes humanas, a voz divina começou a se perder. Lilith, símbolo da liberdade que Deus havia permitido, foi colocada como exemplo do que não se deve ser. E o mundo aprendeu a temer aquilo que nasceu para libertar. Mas a verdade espiritual é indomável. Nenhuma tinta é forte o suficiente para apagar a essência de algo que o próprio Deus soprou. Por mais que tenham tentado silenciar Lilith, sua presença continuou a se manifestar nas entrelinhas da história. Nas antigas tábuas da Mesopotâmia, nas orações esquecidas dos templos babilônicos, nas canções sussurradas pelas mulheres que sabiam que havia algo mais além do que lhes diziam. Era como se o universo inteiro conspirasse para preservar a lembrança daquilo que a religião tentou apagar. Os homens julgaram o divino porque queriam compreendê-lo através da autoridade, não do amor. Queriam que Deus fosse previsível, controlável, ajustado às suas estruturas. Mas Deus não cabe em estruturas. E Lilith, com sua existência incômoda, lembrava isso a cada geração. Seu nome era o lembrete de que o Espírito sopra onde quer e não pede permissão para ser. Houve um tempo em que dizer que o homem e a mulher foram criados iguais era considerado blasfêmia, como se a igualdade diminuísse a glória de Deus, quando na verdade a completava. O julgamento humano sempre busca culpados, e quando não encontra fora, cria dentro. Transformaram a primeira mulher livre em símbolo da queda, porque não suportavam aceitar que a desobediência dela talvez fosse mais pura do que a obediência sem reflexão. Mas Deus nunca julgou Lilith. O julgamento veio dos homens. Deus apenas observou o desenrolar da história, sabendo que o tempo revelaria o que a pressa do orgulho havia distorcido. Lilith não foi condenada no céu, mas na terra. Foi punida não por ter errado, mas por ter revelado o erro dos que acreditavam possuir a verdade. E esse julgamento não terminou no passado. Ele se repete em cada época, em cada alma que tenta pensar com liberdade dentro dos muros da religião. Toda vez que alguém é silenciado por questionar, Lilith revive. Toda vez que uma voz é abafada por querer compreender Deus além do medo, Lilith respira. Porque sua história não é apenas um mito. É o reflexo de um movimento espiritual que continua acontecendo. Os homens julgaram o divino porque não entenderam o propósito do mistério. Tentaram explicar Deus com regras, impor limites ao ilimitado. Criaram religiões inteiras em torno do controle, esquecendo-se de que o próprio Cristo veio para quebrar correntes, não para apertá-las. A ironia da fé humana é que ela teme exatamente aquilo que Deus mais valoriza: a verdade. A história de Lilith é a lembrança viva de que a fé sem liberdade se transforma em prisão. Quando o homem julga o divino, ele deixa de adorar e passa a administrar. Cria um Deus à sua imagem, moldado por seus medos, preconceitos e vaidades. E é nesse processo que o sagrado se torna instrumento de poder e o amor se transforma em dogma. Mas a fé verdadeira não nasce do medo. Nasce do encontro. E todo encontro com Deus exige coragem. A mesma coragem que Lilith teve ao olhar para o céu e escolher caminhar com consciência, ainda que sozinha.
Sua escolha continua ecoando nas almas que buscam sentido e autenticidade, porque o julgamento humano pode condenar, mas o tempo divino sempre redime. Os séculos a trataram como inimiga, mas Deus a preservou como lembrança. Lembrança de que o amor do Criador nunca foi condicionado à obediência cega, mas à sinceridade do coração. O verdadeiro pecado não é questionar Deus, é duvidar daquilo que Ele colocou em nós, a capacidade de discernir, de compreender, de sentir. Lilith foi julgada pelos homens, mas absolvida pela eternidade, porque o que é feito com verdade nunca se perde. Seu nome foi temido, distorcido e amaldiçoado, mas sobreviveu ao tempo, às fogueiras, aos dogmas e às conveniências. E continua a despertar quem ousa buscar a essência da fé em sua forma mais pura, aquela que nasce não da submissão, mas do amor. E talvez seja exatamente isso que Deus quis desde o princípio, que cada alma aprendesse a não julgar o sagrado, mas a deixar-se moldar por ele. Porque quando os homens decidem o que é divino, perdem o divino de vista. Mas quando o divino decide o que é humano, até o erro se transforma em revelação. Lilith não foi o fim do Éden. Foi o espelho que mostrou à humanidade o quanto ainda precisava crescer para compreender o amor sem medo. O lado invisível da serpente. Durante séculos, a serpente do Éden foi tratada como a personificação do mal, o símbolo do engano, da tentação, da queda. Mas e se essa imagem tivesse sido deturpada? E se a serpente não fosse inimiga da humanidade, mas mensageira de uma verdade que o mundo não estava pronto para ouvir? E se o diálogo entre Eva e a serpente não fosse sobre desobediência, mas sobre despertar espiritual? Há mistérios nas entrelinhas do Gênesis que só podem ser compreendidos quando o coração se abre além do medo. O lado invisível da serpente começa no silêncio das páginas apagadas. Quando Lilith deixou o Éden, a harmonia entre o homem e o Criador se quebrou. O paraíso ficou incompleto, e a mulher que veio depois herdou um vazio que ela mesma não compreendia. Eva nasceu da costela, e com ela veio a ligação direta com o homem, não mais com o sopro divino. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, sempre cria caminhos onde o controle tenta erguer muros. Assim, o Espírito permitiu que uma nova voz surgisse para reacender o que havia sido esquecido, o desejo pela consciência. A serpente, símbolo antigo da transformação e da sabedoria, surge nesse momento não como inimiga, mas como ponte. Nas culturas antigas, ela representava o ciclo da vida, o renascimento, a cura. Era o animal que trocava de pele e, por isso, carregava o mistério da renovação. Quando se aproxima de Eva, não o faz para destruí-la, mas para lembrá-la de algo que o homem já havia esquecido. O conhecimento é o caminho que conduz à verdade. Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, disse a serpente. Por séculos essa frase foi usada para condenar a curiosidade espiritual. Mas e se ela contivesse uma revelação oculta? E se o que Deus realmente queria era que o homem e a mulher aprendessem a escolher com consciência? A árvore do conhecimento não representava apenas o limite, mas a maturidade. Era o convite para evoluir da inocência à sabedoria. E aqui está o segredo que poucos ousam enxergar. Talvez a serpente tenha sido o instrumento para que a humanidade deixasse de ser criança diante de Deus e aprendesse a caminhar com entendimento. Lilith, banida e esquecida, representava essa consciência. E é por isso que tantos antigos acreditavam que a serpente falava em nome dela, não como espírito de engano, mas como a lembrança viva da liberdade perdida. O lado invisível da serpente não está na tentação, está no despertar. A voz que fala no jardim é a mesma que ecoa em cada alma quando ela começa a buscar sentido além das regras, quando deseja entender a fé, não apenas obedecê-la. E foi exatamente isso que assustou o homem desde o início. Porque uma mente desperta não é fácil de controlar, e uma alma consciente não se curva ao medo. A tradição religiosa, ao longo dos séculos, pintou a serpente como inimiga, porque era mais simples manter o povo longe do conhecimento do que ensiná-lo a usá-lo com sabedoria. O medo era a ferramenta mais eficiente para preservar o poder.
Mas o que a história chama de queda, Deus pode ter chamado de crescimento. O que a religião tratou como desobediência, o céu pode ter visto como evolução. A serpente, nesse sentido, representa o mesmo que Lilith, o princípio da escolha. É o arquétipo da voz que desperta o ser humano para sua própria consciência. Não foi o mal que entrou no jardim, foi a maturidade. O Éden era o estado da infância espiritual, e a mordida no fruto foi o primeiro passo rumo à responsabilidade. Foi o início da consciência moral, da autopercepção, do entendimento da dualidade. Mas há algo ainda mais profundo. Quando Eva comeu do fruto e ofereceu a Adão, não o fez como traidora, e sim como parceira de uma nova era. O que se perdeu não foi o paraíso físico, mas a inocência espiritual. A humanidade começou, então, a compreender o preço da liberdade. A serpente não os enganou, apenas mostrou que o amor de Deus é tão grande que permite a escolha, mesmo que ela traga dor. Por isso, o lado invisível da serpente é o lado da verdade que amadurece, o lado da voz que provoca o despertar. O que parecia maldição, na verdade, era iniciação. A entrada no mundo fora do Éden não foi uma punição, mas um chamado à responsabilidade espiritual. Porque conhecer o bem e o mal é o primeiro passo para escolher o bem conscientemente. Lilith, longe do jardim, tornou-se o símbolo dessa sabedoria. A serpente foi a continuação de sua missão, despertar a humanidade para o poder da escolha. E Deus, silencioso como sempre, observava. Porque o Criador não se ofende com o crescimento de suas criaturas. Ele apenas espera que o conhecimento leve de volta ao amor e não a soberba. O problema nunca foi o fruto, mas o que o homem fez com ele. O conhecimento sem amor se transforma em vaidade, e a liberdade sem consciência se torna caos. Mas quando a sabedoria é guiada pelo Espírito, ela conduz à comunhão com o divino. É esse o segredo que a serpente tentou revelar. O conhecimento é perigoso apenas para quem o usa sem luz. Assim, o mal não começou com a serpente, mas com a incompreensão. Porque a humanidade sempre teme aquilo que a liberta. E o nome de Lilith, unido à voz da serpente, continua sendo o lembrete de que o Criador não deseja servos cegos, mas filhos conscientes. O paraíso não foi destruído, apenas transformado. E talvez, no fim, a serpente nunca tenha sido o inimigo de Deus, mas o espelho que mostrou à humanidade o quanto ela já era parecida com ele. A memória proibida das mulheres antigas. Enquanto os séculos se sucediam, o nome de Lilith atravessava fronteiras invisíveis. Expulsa das escrituras, ela renascia nas vozes que não podiam ser ouvidas. As vozes das mulheres. Cada cultura, cada templo, cada civilização que tentou apagar o feminino divino acabava, de alguma forma, preservando fragmentos dessa lembrança. Era como se, em algum ponto da eternidade, Deus houvesse inscrito a memória de Lilith no coração das mulheres, para que mesmo quando o mundo as silenciasse, a verdade não morresse. Nas civilizações antigas, antes que a culpa dominasse a fé, o sagrado era representado pela harmonia entre os dois princípios, o masculino e o feminino. A mulher não era sombra, era centro. Era vista como guardiã da vida, mediadora entre a terra e o céu, expressão da sabedoria silenciosa que o homem não podia compreender por completo. E em muitos desses antigos cultos, Lilith era reverenciada não como demônio, mas como símbolo da criação em movimento, da força que dá e transforma a vida. Nas noites iluminadas pela lua, sacerdotisas entoavam cânticos em sua honra. Lilith era chamada de Mãe do Mistério, Senhora das Marés, Espírito da Independência. Não havia medo, havia reverência. As mulheres sabiam que seu nome carregava poder, que sua energia estava ligada à intuição, à fertilidade e ao ciclo da existência. Elas a invocavam não para desafiar Deus, mas para lembrar que o divino também respirava nelas. Com o passar dos séculos, porém, a espiritualidade foi se transformando em estrutura. O amor se tornou lei, a experiência virou doutrina, e o medo tomou o lugar da revelação. As vozes femininas começaram a ser silenciadas,
e os templos que antes celebravam o equilíbrio se tornaram palcos de exclusão. Lilith, outrora símbolo de sabedoria, foi condenada ao esquecimento. O que era força virou ameaça. O que era inspiração virou pecado. E o feminino divino, que um dia foi venerado, tornou-se o inimigo a ser combatido. Mas a memória das mulheres é mais antiga que qualquer livro. Mesmo quando a religião proibiu seu nome, Lilith continuou a viver nas histórias contadas em segredo, nas preces sussurradas entre gerações, nos olhos de cada mulher que se recusava a aceitar que seu papel era o silêncio. Essa é a memória proibida. O conhecimento transmitido de alma em alma, não por palavras, mas por presença. Uma herança espiritual que nunca foi escrita, apenas sentida. Nas ruínas da Suméria, nas pedras da Babilônia, nos rituais da Síria e do Egito, há vestígios de sua lembrança. Lilith aparece ao lado de Inanna, Ishtar, Ísis, figuras que também representavam a dualidade da criação, amor e guerra, nascimento e morte, luz e sombra. Elas não eram entidades opostas, eram expressões do mesmo mistério, o mesmo Deus que cria, destrói, o mesmo Espírito que cura, corrige. Essa era a sabedoria que o tempo tentou apagar, a de que o sagrado não é só masculino ou feminino, mas a união viva dos dois. As mulheres antigas entendiam isso de forma natural. Quando amamentavam, curavam ou rezavam, sabiam que estavam tocando a centelha divina. Quando ensinavam suas filhas, repetiam, ainda que sem saber, o legado de Lilith. Ser livre é lembrar-se de que você nasceu com o sopro de Deus dentro de si. E nenhuma lei humana pode retirar isso. Com o avanço das eras, o mundo se industrializou, a fé se institucionalizou e a espiritualidade foi empurrada para os templos. Mas há algo que o tempo não conseguiu arrancar da alma feminina: a intuição ancestral de que Deus fala também através delas. Quando uma mulher ora com sinceridade, quando busca propósito, quando perdoa o imperdoável ou suporta o insuportável, ela revive, sem perceber, a coragem de Lilith. Essa é a memória proibida que o mundo moderno tenta disfarçar em cansaço, ansiedade, dúvida. Mas dentro de cada mulher há um eco antigo que sussurra: você foi criada com poder. Não o poder que domina, mas o poder que cria, acolhe, ensina e transforma. O mesmo poder que o Criador confiou à humanidade no princípio. Lilith não é apenas uma figura distante no tempo. Ela é o arquétipo da alma que se lembra de quem é, mesmo quando o mundo a faz esquecer. Por isso, sua história nunca se apaga totalmente. Ela ressurgiu nas bruxas perseguidas da Idade Média, nas curandeiras dos vilarejos, nas mães que oravam em silêncio quando lhes proibiam falar, nas mulheres que olharam para o céu e sentiram que Deus as ouvia mesmo sem um intermediário. A memória proibida das mulheres antigas é o fio invisível que conecta o Éden à eternidade. É a lembrança de que o Criador nunca quis o silêncio da mulher, mas a sua voz em harmonia com a do homem. E quando essa voz se cala, a humanidade perde parte da sua música. O equilíbrio se rompe e o mundo começa a adoecer. Hoje, ao olhar para o passado, não devemos temer o nome de Lilith, mas compreendê-lo. Ele não representa o mal, mas a lembrança do que esquecemos. Que Deus habita também no que é sensível, no que é intuitivo, no que sente antes de compreender. O Espírito não se revela apenas na força, mas também na ternura, na sabedoria silenciosa e na coragem de quem ama sem se apagar. Talvez por isso, em cada geração, o nome de Lilith volta a despertar curiosidade. Porque há algo nela que fala mais alto do que qualquer doutrina. Algo que vibra no coração de quem busca a verdade com o mesmo fogo com que ela buscou o Criador. A história pode tentar apagar a mulher, mas a alma feminina é o pergaminho que o tempo não consegue queimar. E enquanto houver alguém capaz de ouvir o chamado da própria consciência, a memória proibida das mulheres antigas continuará viva, lembrando o mundo de que o divino não é monopólio de ninguém. É a respiração que nos une a todos, homens e mulheres, como no princípio quando o sopro de Deus ainda era um só. A sombra e o espelho. Dentro de cada ser humano,
Existe uma dualidade que pulsa em silêncio. Um lado que busca a luz e outro que teme o reflexo dessa luz sobre suas sombras. A história de Lilith nunca foi apenas sobre uma mulher esquecida, mas sobre essa divisão interior que habita todos nós. Ela representa o espelho da alma, aquele momento em que somos forçados a encarar o que realmente somos, sem máscaras, sem desculpas, sem medo. Lilith é a lembrança de que o divino também nos habita naquilo que a religião ensinou a temer: o instinto, o desejo, o pensamento livre, a voz que questiona. O homem olha para o céu e pede respostas, mas Deus frequentemente responde através do espelho. E o espelho nem sempre mostra o que queremos ver. Mostra o orgulho disfarçado de fé, o medo travestido de obediência, a vaidade escondida por trás da devoção. Foi isso que Lilith viu quando olhou para Adão, e por isso partiu. Ela reconheceu a sombra que crescia na humanidade ainda nascente, a tendência de usar o nome de Deus para dominar, em vez de servir. Ao partir, ela deixou o homem sozinho com o reflexo de seu próprio ego. E é por isso que seu nome foi transformado em maldição. Porque encarar a verdade é sempre mais doloroso do que viver na ilusão. A sombra que Lilith representa não é o mal. É a parte da alma que precisa ser compreendida e redimida. É o instinto que se transforma em sabedoria quando guiado pelo amor. Deus nunca quis que o homem negasse suas sombras, mas que aprendesse a iluminá-las. O erro da humanidade foi tentar separar o sagrado do humano, o céu da terra, o espírito da carne. Mas o Criador fez ambos com a mesma intenção: revelar sua presença em todas as coisas. Negar a sombra é negar metade da própria existência. A espiritualidade verdadeira não é uma fuga da escuridão, mas um caminho através dela. Quando o homem tenta ser só luz, torna-se cego para a própria alma. Lilith veio para lembrar que a redenção não está na negação, mas na integração. Quando o espírito aceita olhar para o espelho e abraçar o que teme, o medo se transforma em força. É nesse processo que o ser humano encontra a maturidade espiritual que Adão, em sua inocência, ainda não possuía. Por isso, a imagem de Lilith como demônio foi tão conveniente. Era mais fácil condenar o espelho do que admitir o reflexo. Era mais confortável chamá-la de tentação do que encarar a própria fraqueza. Transformar o espelho em inimigo permitiu ao homem fugir de si mesmo. Mas toda fuga tem um preço. A alma que evita o autoconhecimento adoece. A fé que nega a humanidade perde o contato com o Deus vivo. E assim, por gerações, o mundo espiritual foi se enchendo de sombras projetadas, não as de Lilith, mas as dos corações que se recusavam a olhar para dentro. Quando o Cristo veio, ele trouxe de volta essa verdade. Sentou-se com os rejeitados, tocou os impuros, conversou com os esquecidos. Porque a luz que não se aproxima da sombra é apenas teoria. Jesus foi a prova viva de que o amor não teme a escuridão. Ele entra nela para transformá-la. Lilith representa essa mesma lição no início da criação. A luz e a sombra fazem parte do mesmo plano divino. Negar uma é enfraquecer a outra. Cada vez que alguém desperta para a própria consciência, a sombra de Lilith se dissolve um pouco mais. Porque ela não é maldição, é metáfora. É o lado da alma que grita por reconciliação, o fragmento que busca ser acolhido pela própria luz. Quando o homem e a mulher, o espírito e o corpo, o amor e a razão finalmente se olham sem medo, a sombra se torna aliada. E é então que a alma entende que o verdadeiro inferno nunca foi um lugar. Foi o estado de quem vive dividido entre o que é e o que finge ser. A redenção começa quando paramos de fugir de nós mesmos. E talvez esse tenha sido o verdadeiro ensinamento que a história tentou esconder. Lilith não foi banida por ser má, mas por lembrar ao mundo que a perfeição de Deus está também naquilo que ele permitiu ser imperfeito. O espelho da alma não mostra apenas glória, mostra feridas, mas é nelas que a luz entra. O mesmo sopro que deu vida a Adão também habitava Lilith. E se ambos nasceram do mesmo Deus, então ambos traziam dentro de si a sombra e o espelho. Aceitar isso é compreender o mistério da fé madura, aquela que não teme a dúvida,
mas a transforma em ponte. A alma que se olha com sinceridade descobre que o demônio que teme talvez seja apenas a parte de si mesma, que ainda espera ser perdoada. E o perdão não é apenas um ato de misericórdia divina, é um reencontro com o próprio reflexo. Deus nunca expulsou Lilith. Quem a expulsou foi o medo. O mesmo medo que ainda tenta fazer o homem negar o que o torna inteiro. E enquanto houver medo, haverá sombra. Mas quando houver amor, haverá espelho. E o espelho não julga, apenas revela. Lilith continua presente, não como fantasma do passado, mas como voz que sussurra nas consciências que buscam a verdade. Ela é o lembrete de que toda luz precisa de uma sombra para se revelar, porque só quem atravessa a escuridão entende o valor da aurora. E é nesse encontro entre sombra e espelho que o espírito humano reencontra o Criador, não como juiz, mas como pai que sempre esperou por esse olhar. O retorno de Lilith na Era da Luz. Os tempos mudaram. As civilizações caíram e renasceram. As religiões se multiplicaram, mas o nome de Lilith sobreviveu às cinzas, às fogueiras, ao esquecimento. Por séculos, ela viveu como um eco distante, mas agora, em meio à Era da Consciência, o seu nome volta a ser pronunciado sem medo. É como se finalmente a humanidade tivesse amadurecido o suficiente para compreender o que ela sempre simbolizou. Lilith não retorna como figura mística, nem como personagem de rebeldia, mas como um arquétipo do despertar. Seu retorno é o sinal de que o mundo espiritual está, mais uma vez, preparado para ouvir o que um dia foi silenciado. Vivemos um tempo em que o sagrado e o humano voltam a se entrelaçar. O véu entre o invisível e o visível se torna mais fino, e o ser humano começa a perceber que a verdadeira espiritualidade não está apenas nas doutrinas, mas na consciência desperta. Lilith ressurge como símbolo desse novo ciclo. Ela representa o equilíbrio entre o masculino e o feminino, entre a fé e o conhecimento, entre o espírito e a matéria. Seu retorno é a reconciliação do que foi separado, o encontro do que o medo dividiu. Há um movimento espiritual silencioso atravessando o mundo. Ele não se manifesta em templos, mas em corações. É o despertar de almas que entendem que Deus nunca deixou de falar, apenas trocou o tom. Ele agora sussurra em meio à razão, no desejo por verdade, na busca pela paz interior. E esse sussurro tem o mesmo som que ecoava no Éden, o chamado à consciência. Lilith, outrora símbolo de rebeldia, torna-se agora símbolo de reconciliação. A humanidade aprendeu o preço da ignorância e do poder. As guerras santas, as perseguições, o medo disfarçado de fé, mostraram o que acontece quando o homem tenta controlar o sagrado. Agora, porém, uma nova geração de buscadores espirituais se levanta, disposta a entender o divino não como imposição, mas como experiência. Lilith retorna como metáfora desse movimento. Seu nome carrega a memória de todas as vozes que foram silenciadas, de todas as almas que foram julgadas por desejar compreender. E sua presença é o lembrete de que nenhuma luz é verdadeira se não for capaz de acolher a sombra. O retorno de Lilith é também o retorno da compaixão. Ela não vem para confrontar, mas para curar, para mostrar que o amor de Deus é mais vasto do que qualquer conceito humano de santidade. Ela representa o perdão que nasce quando o espírito entende que até as quedas fazem parte do caminho de volta à luz. Lilith retorna como símbolo da alma que reconhece seus erros, mas não se define por eles. Ela carrega em si o equilíbrio entre o aprendizado e a redenção. As mulheres do mundo moderno, mesmo sem saber, carregam fragmentos desse retorno. Quando lutam por respeito, quando se negam a viver em silêncio, quando buscam o equilíbrio entre força e ternura, revivem a energia de Lilith. Mas os homens também fazem parte dessa jornada. Quando aprendem a acolher a sensibilidade, a cuidar, a ouvir, eles também participam do mesmo despertar. O retorno de Lilith é, na verdade, o retorno da unidade. É o momento em que o homem e a mulher, o espírito e a razão, o amor e a verdade, voltam a andar juntos, não como opostos,
mas como reflexos do mesmo Deus. E é por isso que, em nossos dias, há tanta confusão espiritual. Porque toda luz que nasce precisa primeiro expor as sombras que ainda restam. Vivemos um tempo de revelações, de verdades que antes seriam impensáveis. É a era em que o Criador convida a humanidade a amadurecer espiritualmente. Lilith é o símbolo desse convite. O chamado para unir o que foi separado, para curar o que foi ferido, para lembrar que o divino nunca esteve distante, apenas aguardava que o ser humano abrisse os olhos. Aqueles que estudam profundamente o espírito percebem que o retorno de Lilith não é um evento externo, mas um processo interno. É a alma lembrando-se de sua origem. É a consciência se libertando do medo e do julgamento. É o coração aprendendo que não existe fé verdadeira sem liberdade, nem liberdade verdadeira sem amor. Lilith representa o ponto onde essas duas forças se encontram e se tornam uma só. Quando a humanidade compreende isso, o Éden deixa de ser um passado e se torna um estado. O paraíso não é o lugar onde não há dor, mas o lugar onde a dor já não é castigo, é aprendizado. Lilith retorna para ensinar que a graça de Deus não está em nos manter intocados, mas em nos transformar por dentro. Seu retorno é a lembrança de que a luz divina sempre esteve à espera da consciência que a reconhece. O mundo, que por tanto tempo a temeu, agora começa a entendê-la. E cada pessoa que desperta para sua própria verdade espiritual participa desse mesmo retorno. Lilith, antes acusada de afastar o homem de Deus, agora o reconduz a ele, mostrando que a fé e o entendimento não são inimigos, são irmãos. Que a razão e o amor, quando andam de mãos dadas, revelam o verdadeiro rosto do Criador. Esse é o sentido de sua volta, o fim da separação. A era da luz é a era do equilíbrio, do perdão, do reconhecimento, porque quando o ser humano aceita que foi criado com liberdade, o medo se dissolve e o amor finalmente reina. E talvez seja por isso que o nome de Lilith voltou a ser pronunciado nos tempos modernos, não como acusação, mas como revelação. A revelação de que o amor divino é maior do que a culpa, mais forte que o julgamento e mais eterno que o medo. O grito que se tornou oração. O tempo, com sua sabedoria silenciosa, transformou o que antes era maldição em semente de redenção. Lilith, a mulher que partiu do Éden, não desapareceu na escuridão. Ela se transformou em voz, em vento, em lembrança. O grito que um dia ecoou como rebeldia se tornou oração. E é nesse instante que a história encontra o seu sentido mais profundo. Porque toda alma que busca a Deus, mesmo no exílio, um dia o encontra. Não pela obediência, mas pelo amor que amadurece. Quando Lilith ergueu os olhos ao deixar o jardim, não o fez em revolta, mas em dor. O silêncio do Criador não era castigo, era espera. Ele esperava que ela compreendesse que o amor verdadeiro não se impõe, se revela. O tempo passou, e em cada era, o seu grito de liberdade foi ouvido de formas diferentes. No coração das mulheres como intuição, no coração dos homens como saudade, porque dentro de cada ser humano há uma parte que deseja voltar ao jardim e outra que teme o que encontrará lá. Lilith representa esse conflito, o desejo de retornar à origem e a dificuldade de se reconciliar com a própria verdade. Mas quando o grito se transforma em oração, algo acontece. A alma deixa de lutar contra Deus e começa a caminhar ao lado dele. Lilith, símbolo do exílio, se torna o retrato da reconciliação. Ela descobre que o perdão divino não é uma sentença, é um convite. Deus não a amaldiçoou, apenas a esperou. E quando a alma entende isso, o peso da culpa se dissolve. O mesmo eco que antes assustava os anjos agora se torna cântico de cura. A humanidade, por séculos, acreditou que o retorno ao Éden seria impossível. Mas o que é o Éden senão o estado de paz entre a alma e o Criador? Lilith ensina que o paraíso não é um lugar distante. É a consciência desperta do amor. Quando ela volta o olhar para o alto e entrega seu orgulho à luz, o que antes foi exílio se torna comunhão. O que foi queda se torna ascensão.
O grito se transforma em oração porque, finalmente, o coração compreende que Deus nunca foi inimigo da liberdade. Ele é o autor dela. Aqueles que aprendem a ouvir essa mensagem percebem que há algo de Lilith em todos nós. O momento em que nos afastamos de Deus é o mesmo em que Ele começa a nos chamar de volta. A diferença é que o retorno não é imposto, é escolhido. Lilith escolheu conhecer o amor por meio da ausência, e foi nessa ausência que entendeu o verdadeiro significado da presença divina. Porque às vezes, Deus precisa nos deixar partir para que possamos desejar voltar. O grito que se tornou oração é o som da alma quando ela se rende, não por cansaço, mas por sabedoria. É quando a fé deixa de ser doutrina e se torna experiência. Lilith, antes vista como símbolo de ruptura, agora é símbolo de reconciliação. A mulher que desafiou o Éden é a mesma que ensina o mundo a voltar para ele. E isso não se faz através de templos ou rituais, mas através do perdão. O perdão que começa dentro de cada um. Hoje, seu nome ecoa não como condenação, mas como testemunho. Lilith é o retrato da alma que ousou questionar, que foi julgada por buscar a verdade, mas que no fim reencontrou o próprio Criador. Seu retorno à luz não é apenas o fim de uma história antiga, é o início de uma nova humanidade. Uma humanidade que compreende que o amor é mais forte que o dogma e que o divino habita também nos que erram, nos que caem, nos que aprendem. O Éden que se perdeu não está em um passado distante, está adormecido dentro de nós, esperando o momento em que a alma se lembre de quem é. Quando a humanidade finalmente compreender que o conhecimento e a fé não são inimigos, mas caminhos que se completam, o jardim renascerá. Lilith deixará de ser o nome da queda e se tornará o nome da reconciliação. E nesse dia, o grito que atravessou os séculos se tornará cântico. O exílio se transformará em encontro. E o Deus que parecia distante revelará que nunca deixou de caminhar ao lado de sua criação, porque o amor sempre esteve ali silencioso, esperando que o grito humano se transformasse em oração. Esse é o verdadeiro final da história, o fim do medo e o início da consciência. Lilith não foi apagada da Bíblia, foi escondida no coração da humanidade, à espera do tempo certo para ser compreendida. E esse tempo é agora, porque o Criador não deseja que o sirvamos como escravos, mas que o amemos como filhos. E todo filho, um dia, precisa se perder para aprender o valor de voltar. O grito se tornou oração. O que foi sombra agora é luz. O que foi proibido agora é revelação. Lilith volta ao jardim, não como ré, mas como filha, reconciliada, consciente, livre. E talvez essa seja a mensagem que Deus sempre quis nos ensinar desde o princípio. Que o amor, quando é verdadeiro, não precisa de castigo, apenas de retorno. A voz que o tempo não conseguiu calar. O som do vento que percorre a terra carrega histórias que nunca morreram. E entre elas, há uma que resiste a todas as eras. A de uma mulher que ousou permanecer fiel à própria essência. O tempo tentou apagá-la, os homens tentaram silenciá-la, mas sua voz ainda atravessa séculos, lembrando o mundo de algo que a fé esqueceu, que o amor de Deus nunca teve medo da verdade. Lilith não é apenas um nome antigo, é a lembrança viva de que o divino habita também na consciência que questiona, no espírito que busca e no coração que se recusa a viver, aprisionado pelo medo. Sua história começou no pó e terminou na eternidade. Ela foi a primeira a entender que a liberdade não é oposição à fé, é a expressão mais pura dela. Quando deixou o Éden, parecia ter escolhido o caminho oposto ao de Deus, mas, na verdade, escolheu o único caminho que poderia levá-la de volta a Ele. O caminho da verdade interior. O Criador não se ofendeu com sua partida, apenas aguardou o seu retorno. E é assim que Ele age até hoje com cada um de nós. Permite o exílio para que o reencontro seja verdadeiro. Lilith não é símbolo de desafio, mas de despertar. Ela representa o espírito que não aceita viver pela metade. Em cada um de nós existe uma Lilith silenciosa. A parte da alma que anseia por autenticidade, que quer amar sem medo,
que quer servir a Deus sem perder a própria essência. Essa voz, quando sufocada, se transforma em dor, mas quando ouvida, se transforma em propósito. Porque toda alma criada à imagem de Deus traz dentro de si o desejo de ser plena. E a plenitude não nasce da obediência cega, mas da consciência que escolhe o bem com liberdade. O tempo provou que não se apaga o que nasce da verdade. As civilizações mudaram, os livros foram reescritos, mas a essência de Lilith sobreviveu porque ela é mais que personagem. É símbolo da busca espiritual. Representa a alma que compreende que Deus não habita apenas nas igrejas, mas também nos desertos. Que ele fala tanto nas preces quanto nos silêncios. Que o divino não se revela apenas aos santos, mas também aos que caem e decidem levantar. O amor de Deus é maior que o julgamento humano, e foi por isso que Lilith, ao final de sua jornada, não encontrou castigo, encontrou perdão. O mesmo Deus que soprou a vida em Adão foi o que a sustentou no exílio. O mesmo Criador que permitiu sua partida foi o que a esperou voltar. E quando ela finalmente compreendeu que liberdade e fé são irmãs e não inimigas, o céu se abriu. O que era silêncio se tornou voz. O que era dor se tornou sabedoria. O que era exílio se tornou comunhão. Hoje, quando falamos de Lilith, não falamos apenas de uma mulher antiga, mas de um espelho da humanidade. De um lembrete de que o divino não se impõe, se oferece, que Deus não exige perfeição, apenas verdade, e que a redenção não é prêmio dos que nunca erraram, mas graça dos que tiveram coragem de recomeçar. Lilith representa o espírito que aprendeu a amar o Criador, não por medo do inferno, mas por gratidão à liberdade. A voz que o tempo não conseguiu calar continua viva em cada alma que decide viver com propósito. É a mesma voz que diz: você foi criado para ser inteiro. É o sussurro do Espírito que convida ao perdão, que transforma culpa em aprendizado e dor em revelação. Lilith nos ensina que o verdadeiro pecado não é cair, é desistir de levantar. Que o verdadeiro exílio não é estar longe de Deus, é não perceber que Ele sempre esteve perto. O tempo não conseguiu calar sua voz porque ela carrega o tom da eternidade. Aquele mesmo som que ecoou quando Deus pronunciou haja luz, ainda vibra em cada história de reconciliação, em cada lágrima que se torna fé, em cada alma que se levanta depois de cair. A voz de Lilith é a voz da criação que se recusa a morrer. É o lembrete de que o amor divino sempre tem a última palavra. E talvez esse seja o segredo final. O que o mundo chama de rebeldia, Deus chama de retorno. O que o homem chama de desobediência, o céu chama de despertar. Lilith não foi esquecida, porque o amor de Deus não esquece o que criou. E o mesmo Deus que a viu partir, também a recebeu de volta, com o mesmo olhar com que vê cada um de nós. Não como réus, mas como filhos. O tempo passou, mas o céu continua o mesmo. O jardim ainda existe, não mais como um lugar, mas como uma promessa. E quem escuta a voz que o tempo não conseguiu calar, entende que o Éden nunca foi perdido, apenas esquecido. Porque o paraíso é o estado da alma que reconhece o amor, e o amor é o único caminho de volta para casa. Essa é a verdade que sobreviveu ao esquecimento, que toda alma que se afasta de Deus um dia é chamada de volta pela mesma voz que a criou. A voz que nunca se apaga, a voz que o tempo não consegue calar, a voz do amor que desde o início tem esperado por nós.